Passamos aos pronunciamentos. Para iniciar, ouviremos representante do Tribunal de Justiça e também homenageado dessa sessão, desembargador Marco Antony Vilas Boas. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, deputado Américo Aires, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados e deputadas integrantes dessa augusta casa. Recebo em nome do Poder Judiciário as nossas homenagens e também os cumprimentos da eminente desembargadora Maísa Vendramini Rosal, que não pôde estar presente a esta solenidade por motivos de força maior. Estendo as homenagens de Sua Excelência também ao arcebispo metropolitano de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães, cumprimentando por esses 30 anos da implantação da Arquidiocese de Palmas e pelo brilhante trabalho que vem realizando, tanto na edificação física da igreja quanto na construção espiritual, né, deste rebanho que a cada dia cresce e traz a paz que tanto precisamos, né, com o seu papel de pacificação social, um dos fundamentos da igreja. Excelentíssimo prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, excelentíssimo senhor deputado Júnior Gel e demais deputados e deputadas autores da proposta dessa sessão solene. Excelentíssimos senhores deputados e deputadas integrantes desta augusta Casa de Lei, demais autoridades, senhoras e senhores. Há 30 anos tive o privilégio de participar, ao lado do então vice-presidente da República, Marco Maciel, e do governador do Estado, José Wilson Siqueira Campos, do ato solene de posse de Dom Alberto Taveira Correia como arcebispo metropolitano de Palmas. Cabe aqui reconhecer o trabalho hercúleo do eterno governador Siqueira Campos para prover o Estado do Tocantins e a nossa capital de todas as instituições essenciais à organização social e ao desenvolvimento da nossa comunidade. Dentre elas, a Arquidiocese de Palmas, então, a última implantada pelo Vaticano numa capital de Estado. Iniciou-se ali a missão apostólica comunitária para a implantação definitiva da Santa Madre Igreja em nossa capital, sequenciando a missão evangelizadora e edificadora desenvolvida entre 1991 e 1995 por Dom Celso Pereira de Almeida, então bispo de Porto Nacional, com a valorosa ajuda do padre Jones Pedreira, por ele designado para a paróquia de São José, nesta capital, que serviu de alicerce para a edificação do arcebispado de Palmas. Hoje, o padre Jones, outrora carinhosamente apelidado de Bispinho, e construtor de diversas obras de igreja pela capital afora, recebe a merecida homenagem e reconhecimento em memória por esta augusta casa. Tive o privilégio de gozar de sua amizade e de trabalhar com ele no Conselho Arquidiocesano, sob a presidência de Dom Alberto Taveira Correia. No curso dessa jornada, o arcebispado de Dom Pedro Brito Guimarães, iniciado em 2010, ampliou e consolidou o trabalho monumental desenvolvido ao largo de 3 décadas. Nesse momento singular e de regozijo, emocionado com esta homenagem que reputo imerecida à minha pessoa e que melhor seria direcionada e justificada à minha esposa, Mônica Nunes Póvoa Vilas Boas, e pelo dedicado e incansável trabalho desenvolvido na liturgia musical em diversas paróquias nesta arquidiocese, mas principalmente no Santuário de Fátima há mais de 30 anos.
Ao recordar a santa e rica missão apostólica da Igreja Palmense, me veio à mente a entrada dos primeiros religiosos no estado do Tocantins. Segundo o professor Jerônimo Geraldo de Queiroz, de saudosa memória, cruz e botas andaram juntas, movidas pela fé no ouro. Foi-se o ouro e permaneceu o ouro da fé. Os arcos românicos das antigas igrejas de pedra canga, construídas nos arraiais auríferos da outrora província de São Paulo e mais tarde província de Goiás, são marcos históricos dessa epopeia, enriquecida com a chegada dos dominicanos em Porto Nacional, cuja diocese foi instalada em 1921, tendo como primeiro bispo Dom Domingos Carreiro, sucedido por Dom Alano Marie de Nodar, nobre francês, nascido em Grand-Champs. Em 1936, assume o bispado de Porto Nacional. Em 1976, Dom Celso Pereira de Almeida assume o bispado, conduzindo a missão da igreja em nossa capital até 1995. Mas como não lembrar de Dom Alano, o apóstolo do Tocantins, e do padre Lúcio de Matos, o santinho de Porto Nacional. Ricas histórias da nossa igreja que consegui incluir na frisa e nos painéis cerâmicos do Palácio Araguaia, por meio dos roteiros que escrevi para os artistas plásticos Maurício Bentes e DJ Oliveira. A igreja está nos alicerces da criação do nosso Estado. Nessa reminiscência arqueológica, não poderia olvidar a primeira capelinha construída em Palmas, ao lado do Palacim, a pedido da saudosa Dona Aurani, dedicada a Santa Rita de Cássia, que seria a padroeira da capital, não fosse o trabalho de bastidores de Ana Braga, em prol de São José, para homenagear os 3 Josés que presidiam os poderes do Estado naquela época. Além disso, coube a Ana Braga desenvolver os estudos e justificativas encaminhadas ao Santo Papa João Paulo II para a designação de Nossa Senhora da Natividade como padroeira e de São Domingos de Gusmão como padroeiro secundário do estado do Tocantins. De igual modo, não poderia deixar de mencionar o trabalho carismático do padre Fábio Gleiser, da Igreja São José, ainda nos primeiros suspiros da nossa capital. Também merece destaque especial o padre Alcides Espolidoro, de saudosa memória, cujas obras se confundem com os alicerces do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Foi ele o responsável pela implantação do Encontro de Casais com Cristo, do Encontro de Jovens com Cristo em nossa igreja. Em 2001, inauguramos o templo físico que foi elevado a santuário pelo arcebispo metropolitano de Palmas, Dom Alberto Taveira Correia, dedicando-o oficialmente a Nossa Senhora de Fátima e com a designação secundária de Santuário da Família. Nele, elevamos o terço gigante que ali se encontra instalado. Sua elevação solene, sempre no dia 13 de maio, se tornou uma das nossas ricas tradições religiosas. Além disso, não posso deixar de mencionar a dedicação do Estado do Tocantins ao Espírito Santo. Seja pela cultura de suas festas interioranas, seja pela obstinação do Dr. Feliciano Machado Braga, que na década de 50 reergueu a bandeira da criação do Estado do Tocantins, compondo aquele estandarte com a figura do Espírito Santo, da qual emanava seus dons em formas de raios de luz. Todos esses princípios influenciaram na dedicação da Catedral Metropolitana e da Cura ao Espírito Santo, e também nas linhas arquitetônicas do Palácio Araguaia e até mesmo na escultura de Maurício Bentes, instalada nos frontispícios da sede do governo do Tocantins,
polemizada num processo de desconstrução da história do Estado, das nossas instituições e das biografias daqueles que foram publicamente reconhecidos no processo histórico de criação e implantação do Tocantins. Sobre o tema, elaborei um estudo a pedido da secretária de Cultura, Cátia Rocha, demonstrando que o globo, símbolo do poder universal na simbologia cristã, era sustentado por uma estrutura central, simbolizando a Páscoa, a passagem do Velho para o Novo Testamento, ou seja, a figura do Cristo, o corpo da pomba, ladeado pelas asas compostas à esquerda por 12 estruturas que simbolizam os 12 juízes das tribos de Israel, e à direita os 12 apóstolos e as 12 estruturas da Jerusalém Celeste. Muitas outras reminiscências poderiam e deveriam ser mencionadas nessa oportunidade, mas a exiguidade do tempo me impede de aprofundar em detalhes e dados biográficos importantes no processo de consolidação da Igreja Missionária, tão bem conduzida por Dom Pedro Brito Guimarães, um humilde, mas preparado e talentoso apóstolo de Cristo, reconhecido em todo o Brasil por seu apostolado e por seus talentos musicais. Que o Espírito Santo aqueça os nossos corações, conduza a nossa igreja e nossas vidas. Muitíssimo grato pela gentileza do convite e pela homenagem por esta oportunidade, senhor presidente.